Isaías 38 nos relata uma história, a história do rei Ezequias e a sua cura maravilhosa. Essa história é muito conhecida, mas eu quero falar algo que me chamou muita atenção na leitura que eu estava fazendo. Muito breve. Apesar de ser uma história muito conhecida, eu nunca tinha observado por esse ângulo. Apesar desse homem ter recebido um decreto de morte, mas em seguida ter se humilhado diante do seu Criador, colocado a sua petição para Deus, ele recebeu um cancelamento daquela palavra. Então a sua saúde foi restabelecida. O profeta disse: você terá mais 15 anos de vida. E assim é o Senhor. Ele tem misericórdia daquele que clama a Ele. Se hoje você precisa, você tem uma causa impossível, mesmo que seja um decreto de morte, o Senhor tem poder para revogar o decreto de morte. Assim como Ele fez com o rei Ezequias, pode fazer na sua vida também. Mas voltando aqui para a vida do rei Ezequias, ele tendo essa oportunidade, em seguida, se você continuar lendo o mesmo capítulo, no versículo 9, diz que ele escreveu uma poesia, chama-se o Cântico de Ezequias. Eu vou ler um pedacinho para você ver se talvez você concorda comigo. Eu disse em pleno vigor de meus dias: hei de passar pelas portas do além? Fui privado dos restos dos meus anos. Disse eu: já não verei o Senhor na terra dos viventes. Jamais verei homem algum entre os moradores do mundo. A minha habitação foi arrancada e levada para longe de mim, como a tenda de um pastor. E assim continua o seu lamento. A Bíblia diz em algumas versões que é uma poesia, alguns falam Cântico de Ezequias. Para mim me parece um lamento. O que acontece, irmãos? Por que eu quero compartilhar com vocês hoje? Existem muitas pessoas que têm uma segunda oportunidade, assim como o rei Ezequias teve, de refazer a sua história, de um novo recomeço. Casamentos, por algum motivo, motivo de adultério, de abandono, esfriamento conjugal. Tantos casais que falam: não, vamos lutar pelo casamento, mas no meio dessa jornada começam a se acusar, começam a jogar, a ficar batendo na mesma tecla que é essa que o rei Ezequias ficou, falando da morte, que os anos dele foram tirados, que ele não veria mais Deus na terra dos viventes. Por que esse homem estava falando isso, se o decreto de morte já havia cancelado? Eu te digo por quê. Foi cancelada a morte, mas o sentimento de amargura ainda estava dentro dele. Esse não havia sido cancelado. Esse só você, minha irmã, meu irmão, tem o poder de cancelar. O Senhor faz a parte dele. Deus pode te dar uma nova oportunidade, uma oportunidade de refazimento, de reconstrução, de renovo na sua vida espiritual, conjugal, emocional, seja lá onde você precisa. Deus traz vida aonde tem morte. Ele pode todas as coisas, não há nada impossível para Deus. Mas você tem que parar de ficar hipervalorizando aquilo que foi ruim. Nós precisamos trazer à memória aquilo que nos dá esperança. Vamos lembrar daquilo que é bom. Vamos colocar na mesa as coisas boas, os motivos de riso, os motivos de alegria. Vamos deixar a tristeza para lá. Vamos passar o bálsamo do Senhor no coração e cancelar o decreto de morte na minha, na sua vida. Depende de você. Faça a sua parte. O Senhor já fez a dele, já te deu uma segunda oportunidade. Faça dela o melhor. O melhor. Se você tem hoje, amanhã pode ser o presente. Pode ser um presente o amanhã.